apresentação anterior estava usando esse fone? Na mesa dele. Ah, tá. É, porque ele está meio capenga. E assim, é melhor aqui. Boa noite. Tá? Deu tempo de fazer a leitura do texto? Bom, eu não fiz assim, eu não fiz um resumo do texto para a gente discutir, porque eu imaginei isso, que alguns não eu tenho condições de ler, mesmo tendo sido postado antes do final de semana. Então, algumas terão citações aqui no slide, a gente vai conversando sobre a teoria do conhecimento, mas utilizando o Severino como guia apenas, não está especificamente ele. Mas é bom que vocês, se tiverem um tempo, leiam esse capítulo. O Severino, ele é um livro de metodologia, é muito bom para as ciências humanas, porque assim, ele eu considero assim, um livro geral, sabe? De metodologia geral. Eu prefiro, particularmente, dois outros autores de metodologia. Eu gosto mais do Carlos Gil e do Augusto Trivinos, que é positivista, né? Eu gosto mais do Augusto Trivinos por causa da análise do discurso e gosto muito do Carlos Gil, que é um autor que a gente vai utilizar mais. Eu tenho em PDF o livro todinho, vou postar para vocês, porque tem mais acesso, tá? Mas o Severino, se alguém tiver, ele é bom de metodologia, ele é bem geral, ele dá uma noção para a gente. E você pode usar em qualquer área, porque ele fala da ciência, como ela pode ser utilizada. Eu utilizo, como eu estou falando para vocês, eu gosto de utilizar o Trivinos, né? Mesmo porque na minha pesquisa, por exemplo, ele é marxista, eu utilizo a dialética, então eu tenho uma linha de estudos que me permite utilizar, né, autores desse campo. Mas quem estuda com outras áreas, por exemplo, no direito, as pessoas gostam muito de utilizar, por exemplo, fazer textos bibliográficos, né? Não vai diretamente para a coleta de dados. Não quer dizer que isso não seja importante. Eu estava falando na aula passada, ele lembra, não sei quem estava assistindo, que hoje, na nossa atual circunstância, é possível que a gente faça uma pesquisa de campo sem precisar estar perto da pessoa. Nós não vamos ter a visão subjetiva, né? Nós não vamos ter isso. Mas é possível você fazer um questionário e encaminhar para a pessoa responder para você por e-mail, assim como é possível você fazer uma pesquisa, uma entrevista. Como a gente apresenta um trabalho, participa de um webinário, participa de uma reunião pelo Meet, pelo Zoom, assim é possível fazer entrevista, coletar os dados. Então, eu falo para vocês que já estão estudando metodologia, que daqui para frente já vão começar a pesquisa de campo, que vocês possam, se vocês sentirem vontade, fazer pesquisa de campo no direito. É tão bom. Nós temos um campo tão bom de pesquisa de campo no direito, aqui em Abaetetuba. A gente tem problemas, né? Nós temos problemas sociais assim, que a gente precisa estudar à luz do direito, e que é possível fazer isso com pesquisa de campo. Né? Eu considero assim, eu tenho muito medo da pesquisa bibliográfica. Vou dizer para vocês por quê. Para mim, eu penso assim, que apto, quando é bom estudante, apto
para pesquisa bibliográfica é do mestrado para frente, porque você corre muito risco de ser confundido o seu trabalho com uma simples paráfrase, com plágio, inclusive, né? Porque você ainda está aprendendo. Então, quando você vai escrever a partir do que outros já escreveram, é bem complicado, né? E quando você vai para a pesquisa de campo, tudo o que você traz é novidade. Tudo que você traz é novidade. Por exemplo, imagina se onde você vai fazer pesquisa no presídio, né, no centro de detenção de recuperação, que eu não sei como chama, se vai fazer no centro de referência na delegacia da mulher, se vai fazer no centro de idoso, na casa no abrigo de menores, né, no CREAS, no CREAM, em todos esses lugares que vocês têm aquele contato com a lei e que vocês tenham contato com o problema social. A riqueza de material que vocês têm para discutir, para fazer a pesquisa de vocês, é muito maior do que uma pesquisa bibliográfica. Não, entretanto, não retira o trabalho bibliográfico, porque a pesquisa de campo ela é precedida por uma revisão da literatura especializada, que a gente chama, né? Você, para poder discutir determinada teoria, você precisa ler sobre isso, né? Você precisa ter conhecimento disso. Então, eu penso assim, se vocês puderem, né, não esmoreçam agora por conta da pandemia, tudo não dá para a gente chegar próximo, mas é possível você fazer entrevista com a pessoa, você acerta tudo por telefone, grava no Meet, registra, faz seu diário de bordo, pega maravilhoso, sabe? Eu penso assim, que esta turma ela é muito centrada, então eu preciso aproveitar isso. Nós temos turmas, né, que são muito... Mas vocês não. Então, eu acho assim que vocês têm potencial para fazer uma pesquisa de campo, né? E apresentar em eventos, por exemplo, tem a semana acadêmica da instituição. E é muito legal. Vocês apresentam e transformam no artigo. Olha, vocês têm uma publicação, né? Bom, vamos lá. O objetivo desse capítulo, do terceiro capítulo, né? Ele é o seguinte, é mais ou menos assim, aproximar o significado de ciência como construção do conhecimento, mostrar sua formação histórica e sua constituição teórica. Não é possível nesse capítulo a gente ver tudo isso, mas ele dá uma noção. Era preciso que a gente aprofundasse mais no livro, né? E assim, eu não ficava muito pesado fazer uma leitura com muitas páginas. Então, eu penso que dá para a gente ter um apanhado geral disso. A ciência, segundo Severino, lá na página, deixa eu ver para vocês, bem aqui, eu fui marcando, para que vocês não percam na página 100, ele diz o seguinte, que é um enlace de uma malha teórica com dados empíricos, articulação do lógico com o real, do teórico com o empírico, do ideal com o real. Quando nós formos estudar, por exemplo, a dialética, a gente vai ver que, por exemplo, os estudos marxistas, eles dizem que você não consegue abstrair, né, abstrair um movimento real do objeto. Porque o que a gente tem? A gente tem um objeto bem aqui, nós vamos fazer uma pesquisa sobre ele. Ele é o objeto que nós vamos aprender uma parte pequena, é um resquício, é limitado, podem ter 150 mil pesquisadores fazendo sobre o mesmo objeto. A gente nunca consegue pegar o global, né? Então, ele diz que quando você vai pesquisar sobre determinado objeto, você vai reproduzir, na verdade, você vai aprender o movimento ideal da reprodução real desse objeto. Então, este objeto, ele se movimenta, né? Ele não está parado, e você vai aprender um movimento ideal, né? Você vai tentar fazer um corte ideal. Isso é a sua teoria, isso é o seu estudo sobre ele. Então, aqui, o Severino ele nos diz que a ciência ela é um enlace de uma malha teórica
com dados empíricos, né, com testagem, articulação do lógico com o real. O que é o lógico? O lógico nós vamos conseguir a partir de estudos teóricos, né? Ter uma visão, uma ideia. A nossa perspectiva de estudo, de pesquisa, é uma ideia um tanto quanto lógica. A gente planeja, nós temos nossas hipóteses, né? Nós temos nosso objeto, nosso problema de pesquisa, nosso objetivo, nossas hipóteses. Nós temos uma ideia lógica, mas ela não é o real. Ela vai se encontrar com a realidade, né? Também é o enlace desse teórico com o empírico e do ideal, que é o que Marx diz, com o real. Lembre-se, eu estou usando o Marx como exemplo, mas nós não estamos estudando ele ainda, né? Nós estamos falando da ciência de modo geral, tá? A ciência é simultaneamente um saber teórico, que explica o real, e um poder prático, maneja o real pela técnica. Tá? Então, você quer, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre a situação de vulnerabilidade social das crianças que estão no abrigo, né, com relação aos direitos dessas crianças, como elas foram retiradas das famílias, se essas famílias entraram na justiça, se essas famílias lutaram para que as crianças não fossem para o abrigo. Tem toda uma questão que pode ser utilizada para os meios jurídicos, né, no estudo jurídico. Então, se você está fazendo ciência, você vai utilizar a teoria. Que teoria que você vai utilizar? A lei. Você vai utilizar a lei, você vai utilizar os teóricos que vocês estudam aqui do direito, né? E vocês vão tratar de uma questão prática, que é a realidade. Como é que vocês vão fazer esse estudo? Aí vocês vão usar a técnica, vocês vão precisar ter um método científico. Você vai construir uma proposta de pesquisa. Você não pode simplesmente chegar lá e dizer, eu penso desse jeito, eu quero saber se isso é verdade. Não é assim. Para que você tenha uma pesquisa científica, necessário se faz que você tenha um planejamento, né? Você tenha um roteiro, você tenha um problema de pesquisa, você tenha uma teoria a seguir, você tenha um objetivo, você tenha metodologia. Você vai investigar, você vai analisar os dados coletados, você vai confrontar com a teoria e você vai ver se o que você identificou realmente é pertinente. Pode ser que o que você imaginou inicialmente seja completamente refutado, né? Você pode imaginar que a situação dessas crianças era melhor se elas tivessem continuado com os pais, com os avós, com os tios. E na prática você vai ver que o Estado fez a melhor coisa retirando-as da família. Assim como pode ser o inverso, né? Nós já vimos casos, no Nordeste, inclusive, de juízes que tinham acordos, vocês devem ter visto na internet, você pode pesquisar, teve uma reportagem, não sei se foi no Fantástico, não, foi o Roberto Cabrini, e que tinham um acordo de adoção. Eles tomavam as crianças de famílias carentes, né, num processo a troco de muito dinheiro. Então, o que a gente vai ver aqui? Nós vamos ver que, neste caso, não é? Era melhor, a criança ela foi lesada, a família ela foi lesada. Ela não foi retirada da família porque ela estava em situação extrema de vulnerabilidade, mas por um interesse financeiro, ilegal. Usou a lei para cometer um crime. Então, é nisso que o jurídico entra, né? O estudo jurídico entra para analisar. Então, num caso desse, se você fosse fazer uma pesquisa relacionada a essas situações, nesse caso você ia ter a resposta de que a criança era melhor ter ficado com a família, né? Porque ela foi praticamente vendida, né? Então, a ciência ela é isso. Metodologia científica estuda isso. É preciso que a gente perceba que fazer ciência não é difícil, mas também não é tão fácil, né? Às vezes caminha pelos meandros que a gente nem quer. Você planeja uma coisa, você sonha uma coisa, e na prática você vai ver que não foi isso. Eu nem vou contar minhas experiências porque a aula é curta, não dá tempo. Quando e como surgiu a ciência?
A ciência, como a conhecemos, surgiu na modernidade, se caracterizando como uma leitura da fenomenalidade do mundo natural, se apoiando em alguns pressupostos filosóficos. Quando eu falo como a conhecemos, dessa forma de experimentação, de testagem, né? Uma ciência, digamos assim, isenta como a gente pode chamar, de parcialidade, né? A tentativa de isenção como eu posso dizer, de valores pessoais, né? Porque nós tínhamos, por exemplo, na Idade Média se fazia ciência, sim, mas nós vamos perceber que a ideia que se tinha do mundo, nós não tínhamos a ideia de universo, nós tínhamos a ideia de mundo, né? Era uma ideia de cosmos, assim, isso aqui é fechado, né? Isso aqui é fechado, e é possível, existe uma outra esfera, ele é irregular, então existe uma outra esfera aqui. Mas nós não tínhamos a ideia que a gente tem de ciência. Inclusive, se acreditava que a Terra girava, na verdade, o planeta girava em torno da Terra, né? Você vai perceber isso com a mudança dessa perspectiva, quando a gente começa a perceber o sistema como quando flui a ideia é comprovada do sistema heliocêntrico, né? A partir daí, vai se ter uma outra visão. Vai se questionar os valores montados pela igreja, que tinha um controle muito grande. E a gente vai ter isso quando? Na literatura, eu falo pela área que eu trabalho, nós estudamos isso com o humanismo, que é atrelado ao renascimento cultural, né? Que vocês conhecem, talvez, da sociologia, da história, da filosofia, do campo que vocês estudam, né? Então, no Renascimento, nós vamos ter um homem como centro do universo, um homem que tem perspectiva, que tem poder sobre suas ações. Porque antes deste homem, o mundo era visto como um lugar em que as pessoas precisavam ter obediência a um sistema governado por, sei lá, ideias mais ou menos religiosas. Eu falo mais ou menos porque o sentido de Deus, do cristianismo, por exemplo, para mim, eu falo por mim que tenho crença. Tem gente que não tem, ele tem uma outra forma de olhar o mundo. Mas assim, para mim que tenho crença, para mim eu compreendo Deus como um ser de amor, né? E se você for ter uma, não sei se vocês já assistiram alguns filmes que a gente pode ter uma ideia, mesmo sendo ficção, O Nome da Rosa, do Humberto Eco, O Corcunda de Notre Dame. Ele vai dar uma visão para a gente, né, de como esse sistema funcionava na Idade Média, né? É assim, o homem, quem manda da terra é Deus. O rei é rei pela vontade de Deus. Quem dá o poder ao rei é o Papa, porque ele é o representante de Deus na terra. Existia toda uma engrenagem política, né, que dominava as coisas. Então, a questão da mulher, como essa mulher era vista, se vocês assistirem O Nome da Rosa, por exemplo, ele vai mostrar, é ficção, mas é uma perspectiva para a gente perceber alguns meandros. Você vai ver uma mulher que entra para pedir comida no mosteiro, né? E ela é prostituta deles. Mas ela é queimada depois, viva, porque ela é que é a pecadora. Ela entrou lá e seduziu os homens. Puxa, eles conheciam a Bíblia, a filosofia, latim, história, um monte de coisa. Eles tinham conhecimento, eles dominavam, eles tinham biblioteca, que era o maior poder que eles tinham na época, era o conhecimento. Na verdade, isso é retratado lá, a força, o poder do conhecimento. Mas o que eles fazem? Ela é queimada porque ela seduziu. O pecado estava nela, né? Então, essa visão da qual estou falando, da ficção, que para a gente poder olhar o mundo dessa forma, como era visto, isso vinha para a ciência.
Então, nós não tínhamos essa ideia de ciência como se tem hoje. Casava-se com a ideia de cosmos, de mundo, de centro do universo, Deus, o sistema teológico. E isso vai mudar com o renascimento cultural. Isso vai começar a mudar com o humanismo. Né? O homem vai se aventurar nas grandes navegações, por exemplo, aqui no Ocidente, né? Por quê? Porque passava para ele a ideia de que o mar era cheio de monstros, que ele não tinha que se arriscar, que ele ia morrer. Ele não podia guardar dinheiro porque isso era usura. Ele tinha que doar para a igreja. É, exatamente. E a partir do momento que o homem se liberta disso, o homem, que eu falo como ser humano, né? Como ele se liberta disso, os horizontes eles se ampliam. Então, a ciência moderna ela é fruto de todas essas construções, essas descobertas. Né? Nesse filme, por exemplo, eles envenenam as pessoas com cianureto, né? Aquela base do chumbinho. Né? Eles colocam na tinta do livro. O livro está em grego. Todo mundo que tenta traduzir morre, porque se envenena. Molha na saliva e se envenena. O que é isso? O conhecimento só pode ficar nas mãos de quem? De alguns. Na mão de quem? Da igreja. Entendeu? Então, tem toda uma metáfora para chamar a atenção da gente com relação a isso. Né? Nós brigamos muito hoje por relação do conhecimento. Vocês estão aqui enfrentando todas as adversidades porque vocês querem conhecimento. Por que a gente quer conhecimento? Porque conhecimento é poder. E eu não falo de um poder que a intenção da gente é ter conhecimento para utilizar o poder como forma pejorativa. Não. Mas você só disputa espaços com conhecimento. Né? É um poder que você precisa saber como usar. Quando nós formos ver, por exemplo, eu acho que quando nós vemos português jurídico, eu falei para vocês de um artigo, não sei se nós chegamos a ler, da parcialidade dos juristas com relação às causas. Aquilo é poder, né? Então, nesse momento, né, começou a cumprir um roteiro preciso a ciência, em função de um método e aplicações técnicas, referindo-se a um fundamento epistemológico que sustentasse e justificasse a própria metodologia aplicada. O homem vai sentir necessidade de experimentar, de descobrir, de avançar, de questionar. Né? Você lembra que antes você chegava na sua casa e você dizia, isso aqui é assim. Ninguém questionava, filho nenhum dizia. Hoje é diferente. Você diz, não, pai, isso não é assim, não. Isso é desse jeito. Nós não vemos isso como grosseria naquela época. Imagina se um filho, eu falo de alguns anos atrás, dissesse que o pai estava errado em alguma posição. Né? Hoje, isso para nós é importante. É importante que se questione. Ele tá aprendendo, ele não é limitado a que nem cavalo de corrida, por uma viseira. Né? Então, o mundo exige isso. A sociedade, a vivência, o dia a dia exige que a gente questione, que nós, né? Então, a ciência faz isso. O método como caminho do conhecimento científico. O Severino, na página 102, deixa eu passar para cá, diz que a percepção de uma situação problemática que envolve um homem é o fator que desencadeia a indagação científica. Como é que nós começamos uma pesquisa científica? Eu sempre digo para vocês, ela parte de onde? Da pergunta, né? Do problema de pesquisa. Então, que deve se constituir em torno de uma pergunta. Tem algo que lhe incomoda em determinada situação. E esse incômodo pode fazer você ter uma pesquisa, né? Então, olha, você convive todos os dias no escritório que você está já trabalhando e tudo, mas tem uma coisa que lhe incomoda lá. Há uma situação que lhe incomoda. Você fica com esse incômodo? Não, você tem uma ansiedade de resolver isso. Se na nossa vida prática nós estamos, assim é a pesquisa.
Você tem um tema, quando você tem um tema é porque algo lhe incomoda nele. Então, a percepção de uma situação problemática que envolve um objeto é o fator que desencadeia a indagação científica. No caso de vocês, a pesquisa que vocês pretendem realizar. Isso é o que nos diz Antônio Severino na página 102. O que é um método científico, então? É um conjunto de procedimentos lógicos e de teorias operacionais que permitem o acesso às relações causais constantes entre os fenômenos. Ele envolve coleta de dados, registro de fatos, tá? Mas não só isso. A ciência precisa do método científico porque é o que a diferencia do senso comum e das demais formas de expressão da subjetividade. Eu falava para vocês na aula passada que ir a um supermercado, fazer tomada de preços para saber onde está mais barato para comprar, não é pesquisa científica, né? Não é pesquisa, é uma tomada de preços. Pesquisa científica é você fazer o seguinte, você vai planejar, investigar desde quando começou a pandemia, por exemplo, como o mercado tem se comportado com relação à subida ou baixa de preços, à estabilidade de preços, tem respeitado os índices estabelecidos, se tem respeitado os programas governamentais, né? Você vai utilizar um referencial teórico metodológico para investigar isso. Você vai entrevistar pessoas, você vai fazer, sistematizar esses dados, analisar à luz, confrontando com uma teoria de algum autor ou de alguns autores. E esse resultado você vai escrever e apresentar. E sim, é uma pesquisa científica. Mas ir lá em 3, 4, 5, 10, 20 supermercados, vendo o preço do arroz onde está mais barato para você comprar, não é pesquisa científica. Quer ver se for de carne, você vai rodar todos os açougues. Virou ouro, né? É triste, parece humor mórbido isso, né? Então, a ciência precisa do método científico porque é o que a diferencia do senso comum também e das demais formas de expressão da subjetividade humana. Então, entrevistar, ir aos supermercados ver tomada de preço é senso comum, né? Pesquisa científica tem um outro caráter. Método científico, elemento fundamental do processo do conhecimento, realizado pela ciência para diferenciá-la não só do senso comum, mas também das demais modalidades de expressão da subjetividade humana, como o quê? Como a filosofia, como a arte, como a religião. Então, você percebe que hoje a ciência não quer dizer que você não possa fazer um estudo teológico. Eu já dei aula em faculdade que era todo mundo, o curso lá, base era teologia. Né? Então, existe ciência para estudar teologia? Existe. Existe ciência da religião, mestrado em ciência da religião em Belém, na UEPA, por exemplo. Não quer dizer que você não possa fazer ciência sobre religião, você pode, tá? Mas o exercício da religião é diferente de ciência, né? Então, quando eu falo que o método científico ele serve para diferenciar da religião, a ciência da religião, estou falando nesse aspecto, tá? Nesse aspecto, como investigação científica. É onde se procura saber exatamente por que tais fatos ocorrem de tais maneiras. Lembram da reprodução ideal do objeto? Então, você tem determinada situação, você quer saber por que acontece daquele jeito e não de outro. Né? Você quer saber por que, deixa eu pensar, por que não querem que hoje a pessoa com doença mental ela não é vista mais como alternativa à internação? Por quê? A gente vê um monte de gente com doença mental na rua, que a demanda de moradores de rua com doença mental é imensa. E aí agrava porque eles se tornam usuários de droga. Aí eles têm doença mental,
eles estão em situação de vulnerabilidade porque não tem onde morar, estão morando na rua, ainda se tornam usuários de droga. Pronto, acabou a vida, né? Então, a gente quer saber por quê. E aí nós vamos estudar o que primeiro? Nós vamos ter que correr para as leis do SUS, para as regras do sistema de saúde. Porque a dependência química é uma situação de saúde, né? A doença mental é uma situação de saúde. O morador de rua acaba, além de uma questão social, é uma questão de saúde também. E aí nós vamos buscar o quê? As leis, para fazer o estudo. Por que o procedimento tem esse caráter agora? Né? Gente, você não faz ideia como eu lutei para alocar recursos pelo orçamento municipal para um centro de internação. E fui descobrir que a política de saúde hoje não é de internação. É diferente. Dá um desespero. Quando você não conhece ninguém nessa situação, você imagina, mas quando você conhece famílias que estão sofrendo com isso, é desesperador, né? E você não poder fazer muita coisa. E aí, o estudo ele demanda de quê? Uma questão jurídica também, né? É possível fazer um estudo pelo viés jurídico, porque como essa lei mudou, atendendo a quê? Né? Nós temos o sistema de saúde, o SUS, ele é constituído por leis, né? Por leis. Sim, não quer dizer que você não possa fazer ciência na filosofia, na arte, né? Inclusive, você, como eu estou falando, há mestrado em arte, mestrado acadêmico em arte da Universidade Federal. O que é isso? Isso é um estudo científico dentro da arte. Lá você vai estudar as linguagens da arte, teatro, dança, música, cinema. Você vai escolher se você vai fazer estudo comparativo entre música e cinema, entre livro impresso e cinema. Eu tenho, inclusive, um amigo que é professor lá e ele orienta trabalhos de literatura comparada, literatura e cinema. O doutor Joel Cardoso. Aí sim, é um estudo científico, mas o exercício da arte em si, né, diferencia-se da ciência, do estudo científico, né? Ela passa a ser vista como um prazer estético, né? É nesse sentido, tá? É onde se procura saber exatamente por que tais fatos ocorrem de tais maneiras. Para isso, não basta observá-los, é necessário olhar para eles e problematizá-los em uma ordem racional e lógica. Voltamos ao questionamento da problematização, né? Não basta você observar um fato, não basta você ir ao supermercado e comparar os preços. É preciso que você problematize isso à luz de uma teoria. Né? Aí sim é um estudo científico. Passos do método científico. Isso aqui, Severino. Deixa eu ver se eu encontro a página para dizer para vocês. Aqui na página 103. Ele vai dizer o seguinte: formulada a hipótese, o cientista volta ao campo experimental para verificá-la. É o momento da verificação experimental, do teste da hipótese. Isolam-se em condições laboratoriais as variáveis que se supõem em relação e observa-se o seu comportamento. Se confirmada a hipótese, tem então a lei. Nós não estamos falando da lei que vocês estudam, tá? Trata-se de um princípio geral que unifica uma série ilimitada de fatos. Vários fatos particulares se explicam mediante um único princípio que dá conta, assim, de uma multiplicidade de fatos. Então, os passos do método científico. Você tem um problema, um objetivo, você levanta hipóteses que são uma proposição explicativa provisória de relação entre fenômenos. Digamos assim, se você for olhar na dialética, proposição é outra coisa, né? Proposição é você ter uma, digamos, uma temática, tá?
um assunto para você discutir, tá? Eu tenho uma proposição, eu tenho uma tese. Então, a gente começa um texto argumentativo, em que você tem uma tese, você diz... lembram da brincadeira do Remy Paysandu? O melhor time do Pará você tem uma tese, você precisa provar, tá? E aí, isso seria uma proposição. Aqui, no caso, ela é apresentada como hipótese de um problema, tá? Eu digo o seguinte, que existem muitos moradores de rua. Na verdade, eu vou levantar uma tese um tanto quanto falha. Eu vou dizer que todos os moradores de rua, para mim, são pessoas com deficiência mental, né? Com problema de saúde mental. Isso é a minha hipótese, porque eu quero investigar a questão das pessoas moradoras de rua com saúde mental, a relação, por que elas não estão internadas, essas questões. O meu questionamento é esse. E a minha hipótese é que todas essas pessoas são doentes mentais. Essa hipótese, ela pode se confirmar ou não na pesquisa. Certamente ela não vai se confirmar, porque há pessoas que são moradoras de rua e que não têm doença mental, né? Tem um grande número, mas tem outros que não têm. Às vezes são apenas dependentes químicos, né? Pessoas que perderam vínculos, que foram abandonadas, etc. E aí nós vamos ter a hipótese, nós vamos ter a proposição explicativa provisória, que no caso seria essa, de eu dizer que todos têm, tá? Vou para a verificação experimental, né? Como é que eu vou fazer essa verificação experimental? Testando, né? Eu vou testar a minha hipótese. O resultado disso seria a lei, a regra, o princípio geral que unifica uma série limitada de fatos. E a teoria seria a síntese geral que se propõe a explicar um conjunto de fatos cujos subconjuntos propõem explicados pelas leis. Então, eu teria uma lei, uma regra para essa minha investigação, que eu iria confrontar com o quê? Com a teoria, o que outros estudiosos já escreveram, com as leis, com os conhecimentos já sistematizados antes de mim. Né? Esses são passos do método científico, que vocês vão passar por eles. Oi? Que pode se comprovar ou não. Sim. É lei nesse sentido, né? A regra, tá? Vocês vão passar por isso. É muito interessante, né? Meu Deus! Pelo viés matemático, né? Aqui ele vai falar, o Severino, dos dois momentos. Olha, o método científico é um método experimental e matemático. Ele fala disso. Passos do método científico. O método científico é um método experimental e matemático. Na página 104 ele diz isso. Né? Como se dá no momento experimental? Está em curso a fase indutiva, o princípio geral, universal, generalizado dos fatos. Cláudia, você está me escutando, Cláudia? Professora, minha internet fica caindo. Aí aqui, eu tirei. Você está me escutando? Sim, mas minha internet está ruim, aí toda hora está caindo. Aí eu entro de novo. Ah, tá bom. Estou escutando, sim. A internet está criando problema. Você está bem? Estou, graças a Deus. Obrigada. Que bom. Bom, então, olha, no momento experimental do método científico, está em curso a fase indutiva, o princípio geral, universal, generalização dos fatos. Ou seja, você observa os fatos de modo geral, sem afunilar um,
né? Você observa os fatos do modo geral. Isso é o método indutivo, do geral para o particular. Formulam uma hipótese, vocês estão lá na vida de vocês, no dia a dia, observando as coisas do dia a dia. E aí você formula uma hipótese para o problema que você identificou lá na sua vivência. Ou seja, você explica o fato propondo uma relação causal. Verifica experimentalmente. Se confirmada a hipótese, tem-se então a lei. Do fato particular se formula um princípio geral. Tá? Então, o método indutivo, ele é isso, né? Do geral para o particular. Digamos que você vai fazer, eu vou dar um exemplo mais simples. Você vai falar você precisa fazer um texto dissertativo sobre a violência contra a mulher. Se você vai aplicar o método indutivo no seu texto, você começa falando da violência contra a mulher de modo geral, tá? Que tornou-se um problema social, que todos os dias as pessoas há casos de mulheres sendo agredidas, assassinadas, etc. Fala do feminicídio. E aí você vai afunilar para onde? Você vai citar um caso em específico. Você vai vir para Abaetetuba, tá? E falar, não que você precise falar de uma pessoa especificamente, mas você vai focar e dizer que no centro de referência da mulher são atendidas mulheres diariamente, né? Vítimas de violência. Né? Vítimas de violência simplesmente por serem mulheres, por serem mais frágeis fisicamente. Um homem forte, às vezes, luta MMA, luta não sei o quê, e ele se aborrece, assim, sem mais nem menos, e espanca a mulher, a namorada, a esposa, né? E acaba matando quando ele não atira, quando ele não esfaqueia, quando ele não faz esse tipo de coisa. E aí, o que nós temos neste caso? Você fez um preâmbulo geral, você falou do país, da situação nacional desse problema, e você trouxe para uma situação em particular. Você está seguindo o método indutivo, certo? Observem que quando a gente faz aquele tipo de pesquisa exploratória que se chama, nós utilizamos o método indutivo, porque você vai atrás de coisas que as pessoas ainda não escreveram. Você está na parte de descoberta, então você está indo na generalização, tá? No momento matemático, está em curso a forma dedutiva, o procedimento lógico, o raciocínio. Aí, Paulo, sua pesquisa lá. Está em curso a fase dedutiva, o procedimento lógico, na página 104. Formula hipóteses mais gerais, verifica de maneira dedutiva, se confirmada a hipótese, tem-se então a teoria. O procedimento lógico, raciocínio pelo qual se pode tirar uma ou mais variáveis, proposições ou premissas, uma conclusão que delas decorre por força puramente lógica. Nós vamos ter do particular para o geral. Você tem uma situação de Abaetetuba com relação à violência contra, deixa eu ver, contra a criança. E aí você vai fazer um caso específico de uma criança. Nós temos, por exemplo, aquela situação que aconteceu agora recente, daquele menino preso no barril, né? Torturado. Nós temos uma situação em particular de um fato divulgado nacionalmente de uma criança vítima de violência, e você pega desse fato, você expande a sua discussão até chegar para dizer que muitas outras crianças são agredidas diariamente, são torturadas, são mortas, mesmo a gente tendo o ECA, mesmo nós tendo lei a favor das crianças, em defesa dessas pessoas, que hoje são consideradas como pessoas que há muitos anos atrás, quem estuda história da educação vai saber que criança não era considerada
uma pessoa com vida própria, ela era propriedade dos pais, eles podiam fazer o que quisessem com elas. Né? Hoje é diferente. Com a Constituição de 88 para cá, acho que foi de 88 para cá, as coisas mudaram de figura, inclusive para os indígenas, para as mulheres. Né? O artigo 5º da Constituição Federal, me parece, é o 5º, né, Paulo? Diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, todos, sem exceção de crença, de nada. Todos são iguais. Infelizmente, quem nós pagamos para defender isso, que estão lá naquele bendito Congresso, Senado, não fazem o seu trabalho como deveriam. Oi? Meu Deus, vocês lembram do julgamento? Eu me mudava para uma ilha deserta. Eu nunca mais vinha para a civilização. Não, Paulo. Ainda tem mais esse problema. Mais um, além de todos os outros que ele... Eu ia me admirar. Toda essa efusão durante o trabalho. Pois bem, no procedimento lógico, raciocínio pelo qual se pode tirar uma ou várias proposições, aqui as premissas, elas voltam-se lá para aquelas do direito que vocês conhecem. Todo homem, Pedro é mortal, né? Pedro é homem, logo todo homem é mortal. A gente tira das premissas o silogismo, né? Então, essa conclusão ocorre por força puramente lógica, pela análise lógica. Quando nós temos, no caso, por exemplo, do procedimento matemático, que o Paulo estava falando, e meus pêsames a ele por isso, ter que estudar essa parte, nós temos um pensamento dedutivo, né? E tem uma situação... Eu tenho um colega que é matemático. Ele pegou um dia desse uma folha de papel. Eu falei, vai ficar doida? Jogou a folha. E ele fez o cálculo de como ela cairia aqui no seu curso. E ele ficou não sei quantos dias nisso, mas ele conseguiu, tá? Por meio da probabilidade, né? Eu já falei para ele. Hoje eu disse, porque está aberto concurso da Polícia Federal, me parece. Eu falei, pelo amor de Deus, vai ficar rico, meu filho. Vai fazer, que tu és um gênio, vai fazer. E ele, não sei. E não sei, eu queria saber fazer esse negócio que a pessoa estava lá. Queria saber calcular como a folha de papel vai cair. Probabilidade, não é? Fundamentos teórico-metodológicos da ciência. Depois de conhecer o mundo físico mediante a aplicação da metodologia experimental e matemática, a ciência se propôs a conhecer também o mundo humano, seguindo o mesmo caminho. Graças a isso, vocês estão aqui nas ciências humanas, não é? Nós todos somos das ciências humanas, eu sou de letras, né? Graças a Deus. Imagina se eu tivesse que fazer probabilidade. A ciência tornou-se a instância hegemônica de conhecimento na modernidade. Uma modalidade de conhecimento válido, universal e verdadeira, existência de um único método. Através dessa perspectiva de unicidade metodológica, se desenvolveram os sistemas das ciências naturais e das ciências humanas. Então, o caráter puramente matemático ele vai sendo quebrado, né? E nós vamos ter outras formas de fazer ciência. E aí nós podemos... Tá, eu esqueço o nome dele. Hein? Meu pai do céu. Demoraste para te alfabetizar, hein? Josué. O que acontece? Aqui nós vamos ver que é possível fazer ciência na arte, né?
na religião. Por quê? Porque nós temos outras formas de análise agora, né? Nós podemos fazer ciência no direito, nós temos outras formas de análise, em letras, em linguística, em literatura, na pedagogia, né? Eu já orientei trabalhos na pedagogia no sentido da psicogênese da linguagem oral escrita. E a pessoa que fez isso, a aluna vai dizer assim, se eu não tivesse estudado isso, eu nunca ia dizer que uma criança tem uma hipótese de escrita anterior à escrita. E ela tem. Como ela descobre isso? Pela pesquisa, pelo experimento. Né? Você grava a criança que nunca foi à escola. Diga para ela, escreva chocolate. Dê uma caneta e um papel. E ela vai escrever uns riscos, uns negócios lá. Mande ela ler. Cada parte ela vai ler. Chocolate. A partir do que ela leu e do que ela escreveu, nós temos uma hipótese de escrita, né? E é um estudo que começa com Jean Piaget e foi aprofundado por Emília Ferreira e Ana Teberoski. Isso é ciência. O experimento é testagem. Você testa, você analisa e aplica atividade específica e a criança desenvolve a partir. Você, pelo aquele teste que ela escreveu, você sabe em que hipótese de escrita ela está. Se é para esse lado, se é esse lado que é alfabética, se não é. E aí você introduz a atividade e ela vai avançar. E você vai testar isso, analisar, entrevistar, sistematizar os dados, confrontar com a teoria e apresentar. Você tem estudo científico na pedagogia. Né? Então, é possível, para esta nossa nova forma de fazer ciência, de ciência moderna, você investigar em qualquer campo, em qualquer área, sem precisar especificamente do rigor matemático. Né, Paulo? O homem e suas manifestações, tratados idênticos aos fenômenos naturais, o ser natural como todos os demais, no caso do naturalismo, submisso às leis de regularidade, do determinismo. Vocês já estudaram positivismo, determinismo no direito, não já? Comte, Taine, quem mais? Evolucionismo de Darwin, já estudaram tudo isso. Augusto Comte? Tá, positivismo. Acessível aos procedimentos de observação, para vocês verem, eu dou aula de literatura e língua portuguesa. E isto que eu estou falando para vocês, eu trago para cá, para a literatura, porque para eu trabalhar naturalismo, realismo e naturalismo, eu preciso falar das teorias que estavam em movimento na Europa naquele momento em que surge o naturalismo, com a publicação de Madame Bovary lá na França, do Gustave Flaubert, tá? do crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Então, o conhecimento ele está assim, olha, circulando, não é? Ele não tem mais fronteiras. Ele não tem mais fronteiras. Né? Vocês estudam positivismo, determinismo, racionalismo, o estruturalismo começa mesmo na linguística, com o Fernand Saussure. Você vai estudar todas essas teorias para um outro campo. Mas eu posso, na minha área de literatura, de linguística, ir lá, emprestar teoria e utilizar para cá. Isso é possível, porque nós estamos na ciência moderna, que você pode fazer ciência e pode dialogar. Eu acho isso maravilhoso. Né? Eu estou estudando narrativa indígena purinã, resistência indígena, e eu uso Marx como conhecimento teórico e metodológico. Né? Meu orientador quase tem uma coisa quando eu falei para ele. Falei, eu não estou dizendo que vai dar certo, mas eu vou tentar. É possível. Porque não tem como você não tratar de resistência sem trabalhar as contradições da sociedade do capitalismo. Não tem. Nós resistimos a quê? Preparem-se. O novo presidente da Câmara Federal disse que ele vai fazer a reforma administrativa.
preparemos o nosso coração e a nossa vida, que os nossos direitos como servidores públicos estão correndo sério risco. O Bolsonaro não gastou dinheiro à toa para a eleição dele. Né? Ele falou, o primeiro ponto de pauta, não estou inventando. Como? Porque a Previdência ela estava dentro das cláusulas prévias e mexeram. Né? Então, com certeza. Produtor de energia. Que situação é um direito humanitário, mas de uma certa forma, por trás, pela lacuna, é tipo assim, a gente não é um direito, mas a gente acaba sendo levado por uma brecha insegurança. Eu sou uma pessoa que tem frio. E o curioso é que nós somos produtores de energia. Uma vez eu vi um estudo em que, em Tucuruí, por exemplo, que tem a hidrelétrica, a energia é gratuita dentro da vila, tá? Dentro da vila. Mas a energia cobrada em Tucuruí
É mais cara do que a energia cobrada em Pernambuco. De onde vai? De Tucuruí para lá. Está aí agora, o Pará é produtor de energia, ele ficou fora do... No texto constitucional, eles continuam, mas na prática... Ciências humanas. O homem e suas manifestações, tratados idênticos aos fenômenos naturais, submissos às leis de regularidade, acessíveis aos procedimentos de observação, experimentação, experimentalismo, racionalismo, os fundamentos teóricos e metodológicos da ciência. Ao fazer ciência, parte-se de uma determinada concepção acerca da natureza do real e acerca do seu modo de conhecer, os pressupostos, paradigmas e paradigmas epistemológicos. Isto aqui nós vamos estudar numa aula específica, tá? Os paradigmas epistemológicos, com os pressupostos das ciências, aí nós vamos ter o positivismo, que vocês já são fera no positivismo, né? Vocês estudaram Augusto Comte, né? Estão estudando. Põe o conhecimento a respeito do mundo, mas o faz a partir da experiência que tem da manifestação dos fenômenos. Entende que o mundo é aquilo que ele se mostra fenomenalmente, e a apreensão de seus fenômenos sendo feita através de uma experiência controlada, quais são eliminadas as interferências qualitativas. Segundo Comte, o espírito humano teria passado historicamente por 3 estágios: o teológico, o metafísico e o positivo. Quem gosta desse tipo de leitura cultural, eu indico um livro que se chama A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall. Não sei se vocês já leram. Ele faz uma divisão diferente do Comte. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade é do Stuart Hall. O Stuart é negro e ele diz o seguinte, que o homem ele tem outra divisão para esses estágios, tá? E ele diz que o homem hoje não, para com a modernidade, ele é um sujeito descentrado, tá? Ele é um sujeito descentrado. E aí ele faz um estudo com relação à forma de você olhar o outro, ao respeito que você tem pelas escolhas, né? Você foi católico, você passou a ser evangélico, depois você torna-se ateu, entendeu? Você é hétero depois que você se descobre que você não é essa pessoa, você é outra pessoa, você estava sendo enclausurado por isso. Você tem uma formação, você se descobre que você não é feliz nessa forma. Então ele diz que o sujeito, ele está neste momento que ele muda, que ele sente vontade de mudar, entendeu? É muito legal essa leitura do Stuart Hall, eu gosto muito. Eu não posso usar ele na minha pesquisa, porque desfoca. Mas assim, quem gosta de ler sobre essas questões sociológicas, ele é um bom livro. É um livro pequeno, assim, do Stuart Hall, A Identidade Cultural da Pós-Modernidade. E ele divide esse sujeito de forma diferente do Comte, tá? Para fazer um comparativo, tá certo? O método experimental matemático é um novo método próprio, adequado para aprender as relações fenomenais e mensurá-las quantitativamente, cuja aplicação possibilitará ao homem ampliar e aprofundar seu conhecimento da natureza, a tal ponto que passará a ter o poder de interferir nos objetos, transformando pela técnica. Nós podemos usar esse conhecimento, esse método matemático, quando a gente utiliza a pesquisa quantitativa, né? Vocês sabem que, às vezes, você faz certos trabalhos e que você quer chegar a um número, a uma variável. Você quer saber quantas pessoas foram atendidas por determinada situação, quantas, né? Aí você vai utilizar esse tipo de método. Deixa eu olhar a hora, senão eu vou bater na gente. Já vai para os 3, né? Oi? Sim. Eu já está no e-mail de vocês da aula passada, tá?
E a hora que eu preparar, sim, a hora que eu preparar o material para a próxima aula, eu já vou colocar de novo lá e aviso no grupo para vocês pegarem. A formação das ciências humanas e os novos paradigmas epistemológicos. A partir do século XIX, foram se constituindo as ciências humanas. O homem como objeto do conhecimento. Lembram do humanismo, né? Lembram do renascimento cultural? Não se prevalece mais o paradigma epistemológico único representado pelo positivismo. Os outros paradigmas e pressupostos ontológicos podem ser utilizados. Outros pressupostos epistemológicos são assumidos para fundamentar o conhecimento do homem. E aí nós vamos ter o pluralismo epistemológico. É possível que você, com um único objeto, você consiga fazer um estudo em várias áreas do conhecimento, né? Você pode estudar a sociedade de vários campos. Você pode fazer isso. É a abertura que deu. Você foge do método fixo, né, de análise. Travou aqui, não sei o que houve. Novas referências teórico-metodológicas. Funcionalismo. A sociedade humana e a cultura são como um organismo cujas partes funcionam para atender às necessidades do conjunto. Eu estou só citando o que o autor põe aqui, tá? Identifica relações funcionais, descreve seus processos e explicita suas articulações no interior da sociedade. O estruturalismo, as alterações em cada parte acarretam mudanças no conjunto, interdependência entre as partes, de tal forma que as alterações que ocorrerem no elemento acarretam alteração em cada um dos outros elementos do sistema, atingindo todo o conjunto. Todo sistema constitui um jogo de oposições, de presenças e ausências, formando uma estrutura interdependente entre suas partes. Nós estudamos isso com relação ao signo linguístico, que Fernando se fala, né? A palavra ela é um signo, ela tem duas partes, significante e significado. A ideia que eu faço e o que eu falo, que está escrito, né? Aí nós temos o som, nós temos a estrutura de grafemas, morfemas, fonemas, etc. Então, ele faz essa dupla, o estruturalismo trabalha muito isso. Ele vai falar de paradigmas, né? E vai falar de sintagmas. Fenomenologia. Todo conhecimento factual, aquele das ciências fáticas ou positivas, funda-se no conhecimento originário das ciências eidéticas, do pensamento. O que nós temos aqui é que mesmo o que você vai testar, ele tem uma origem natural, né? Todo conhecimento factual é baseado na intuição, viabilizando pela condição intencional de nossa consciência subjetiva. Afirma a importância dos fenômenos da consciência, os quais devem ser estudados em si mesmos. Isso é a fenomenologia que apresenta. A hermenêutica. Então, o que ele está fazendo, Severino? Ele está listando para a gente outras formas de conhecimento. Todo conhecimento é necessariamente uma interpretação que o sujeito faz a partir das expressões simbólicas das produções humanas, dos signos culturais, da investigação antropológica. Baseia-se em subsídios epistemológicos fornecidos pela psicanálise, pela dialética e pelo estruturalismo. É um ramo da filosofia e estuda a teoria da interpretação. E pode referir-se tanto à arte da interpretação ou à teoria e treino de interpretação. Tá? Arqueogenealogia. Aqui a gente lembra o Michel Foucault, né? Tem livro dele, Arqueologia do Saber. Tem mais um outro livro que eu gosto muito, que é A Ordem do Discurso, e lá ele fala da vontade de verdade, da vontade de poder, da vontade de saber, e ele está tratando dessa questão da arqueogenealogia. Prioriza, inclusive, na ordem do conhecimento, outras dimensões que não aquela da lógica racional. Propõe ampliar os espaços da subjetividade, propõe substituir a economia da razão pela economia do desejo. Dialética, reciprocidade entre sujeito e objeto, eminentemente como uma interação social que vai se formando ao longo do tempo histórico. Reciprocidade entre sujeito e objeto, está dobrado aqui, ó. Isto aqui ainda faz parte da dialética.
Condição e condutas humanas no paradigma dialético. São aquilo que o estudo marxiano diz, são como é que a gente chama? São as figuras. Nós temos totalidade, nós temos contradição, nós temos historicidade, complexidade, temos a praxis, né? E aí são coisas que você vai saber quando você lê a obra do Marx. Ele e outros estudiosos que viveram com ele, que conviveram com ele. É um tipo de leitura, para quem nunca leu, bem complexa. Mas nós temos vídeos, aulas no YouTube que tratam disso, por exemplo, com um estudioso da obra do Marx, que é o Luiz Costa Neto. Eu tenho como é? Áudio, as aulas todas em áudio, só áudio gravado para ouvir. E você pode ver no YouTube, né, ele explicando claramente sobre essas figuras dentro da obra do Marx. Totalidade. A inteligibilidade das partes pressupõe sua articulação com o todo. No caso, o indivíduo não se explica isoladamente na sociedade. É aquela relação do eu-tu, que você faz para o outro, volta-se para você. Por quê? Porque nós não somos sozinhos, nós vivemos no coletivo. Então, a gente usa máscara. Eu já tive Covid, eu não vou ter mais Covid, eu não quero nem saber, eu vou tirar minha máscara. Eu tenho que usar máscara não só por mim, mas pelos outros. Né? Eu tenho que ter o álcool aqui, não só por mim, mas pelos outros. Isso volta-se para mim, de alguma forma. Então, nós não estamos só. A relação do indivíduo não se explica isoladamente na sociedade. Tá? Historicidade. Um instante não se atende separadamente da totalidade temporal do movimento. Ou seja, cada momento é a articulação de um processo histórico mais abrangente. Então, acontece uma situação aqui, mas ela não começou aqui. Né? Tem todo um processo histórico. Complexidade. O real é simultaneamente uno e múltiplo, unidade e totalidade. Tem a ver com isso que eu falei há pouco, articulando-se tanto estrutural quanto historicamente. Dialeticidade. O desenvolvimento histórico não é uma evolução linear. As mudanças no seio da sociedade ocorrem seguindo uma lógica de contradição e não de identidade. A história se constitui por uma luta de contrários. A história sem luta de contrários não aconteceria. Sempre tem que ter essa relação. Uns dizem X, outros dizem Y. Né? E é assim que a história se constitui. É por isso que eu disse para vocês. É porque na dialética a gente está estudando a sociedade. Então, a sociedade ela vive em constante conflito. A luta de classes de que o Marx se falava, ela está aí. Né? Ela está aí. Então, a sociedade é construída construída na luta de contrários, na oposição, no conflito. Né? Por exemplo, não, isso faz parte da natureza humana, da relação social. Né? Sim. Por exemplo, eu estudo o povo apurinã. Ele é um povo
considerado, ele começa do Purus até lá na boca do Acre, quase no outro país. Por quê? Eles são dispersos. Eles se dispersaram não só por causa do conflito com o não indígena, mas por conflitos entre eles próprios. Entendeu? Que hoje se chama comunidade, mas naquele tempo eram grupos, tribos, né? Uma aldeia brigava com outra aldeia e se matava. Então, para evitar o conflito, fugindo, eles foram sabe, se dispersando, né? Mata dentro, por onde dava, eles foram embora. Então, eles têm as margens do Rio Purus todinho, né? E quem estuda a história desse povo, como é o nosso caso, a gente vai perceber que não foi só com o não indígena o conflito dele, era com os seus próprios, né? Com outros líderes de aldeias da própria etnia. Então, isso é inerente. E é disso, eu falo, por isso que eu preciso do Marx para trabalhar a questão da contradição da luta. E essa luta de classes, ela não acontece somente quando você tem um governo e o proletário aqui embaixo. Não é só isso. É. Praticidade. Os fenômenos da esfera humana se desenvolvem através da prática sempre histórica e social, que é a substância do existir humano. Olha aqui, não tem jeito. Cientificidade. Toda explicação científica necessariamente perpassa por nexos causais, mas se expressa mediante um processo histórico-social, sempre em forças contraditórias, sempre em conflito. Concreticidade. Prevalece a empiricidade real dos fenômenos humanos, donde decorre a precedência das abordagens econômico-políticas, pois o que está em pauta é a prática real dos homens no espaço social e no tempo histórico, ou seja, a praxis coletiva. Severino, página 117. Estou ouvindo vocês. Estou ouvindo vocês. Meu pai do céu! A próxima aula vai ser assim. Eu vou marcar o material, vou pedir para ler e vou sentar lá e vai ser o inverso. São 8, né? Vou dar só uma revisada, que tem algumas palavras que estão me causando. É isso que eu vou anotar agora. Teoria e prática científica. Interessado os colegas que estão em casa. Amanda. Cláudia. Amanda, quem é mais? Helder. Não, é Éder, né? Boa noite, professor. Presente. Jaqueline. Presente, professora. Fábio. Presente. Rafaela. Márcio. Douglas. Presente, professora. Cláudia. Presente, professora. Tá. Agora aqui, quem está aqui? Kátia, né? Alessandra. Alessandra.
Quem mais? Paulo. Zaira. Tá. Boa noite. Letra por letra. Olha, está chovendo? Vou dedicar para me buscar. Você está embaixo? Você mora onde? Eu moro próximo à escola de menina. Acho que é longe para você, né? Dá para você me levar? Então eu vou com você. Está fechado. Tá, obrigada. Boa noite. Qualquer coisa, entrem em contato. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Pois.